Não sei se você sabe, ou você tem na memória, que havia vários sinais, ou melhor, informações, de como se iria identificar ou identificado aquele que ia ser o Messias. Uhum. Poderia Sim. dizer para nós quais seriam esses sinais? Não todos, mas alguns que você acredite como importante ou fundamental? Olha, profecias sobre Jesus, elas estão espalhadas entre os 16 profetas que compõem o Velho Testamento. Então, ali você tem profecias, principalmente no profeta Isaías, que é o mais fecundo de todos eles, e é o que apresenta um retrato mais completo, a personalidade dele, até alguns atos que seriam da sua vida. Nós temos as profecias falando sobre a sua realeza espiritual, sobre a sua grandeza, a sua majestade. Inclusive, essas profecias sobre a majestade de Jesus inspiram muito para que o judaísmo tenha a busca de um Messias dentro desse perfil, que apresenta muito Jesus como sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e quando vier, estabelecerá um reino de paz que nunca terá fim. Os judeus, quando comparam a mensagem do cristianismo, as guerras, as violências, o processo de intolerância religiosa, que de certa maneira tomou conta pelo judaísmo como indicativos de que isso não era o perfil esperado para o Messias. Então, já que o Messias viria para criar um reino de paz, para reinar para todo sempre, se sentaria num trono de glória e reinaria de maneira absoluta, Jesus não encaixa nesse formato quando a gente olha o aspecto material. Realmente ele não sentou num trono, realmente ele não reinou, realmente ele não foi rei do ponto de vista terreno. As discussões nesse sentido, elas estão muito mais nos aspectos espirituais, a realeza espiritual de Jesus. E isso às vezes escapa para a análise de algumas pessoas que acabam tendo como conclusão que ele não seria o Messias por conta disso. Existem as outras profecias também do aspecto da expectativa com relação à sua vida que falam o reverso disso. E apresentam Jesus como sendo um rejeitado, um não aceito, que as pessoas virariam os beiços para ele, que ele seria o opróbrio dos homens, o rejeitado do povo. Isso está até nos Salmos de Davi. Ali no Salmo 22, nós encontramos muitas especificações sobre esse Messias rejeitado, sobre esse homem que não seria aceito, que essa o rei material, ela vai conjugar com um rei espiritual, como Jesus foi. Então, ela não encaixa nesse sentido. E nesse Salmo 22, que descreve toda a cena da crucificação, é impressionante a nitidez com que o salmista conseguiu prever as características daquilo que iria acontecer com Jesus. Existem profecias também que falam sobre a sua grandeza do ponto de vista de ser um renovador de ideias, que ele viria para ser um mestre, um consolador. Isaías diz assim, capítulo 23, versículo 4. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. E aí fica-se esperando por um Messias consolador. Do próprio Evangelho, Jesus realmente ele realizou esse trabalho de ser um protetor. E dentro do Velho Testamento, os salmos usam muito a referência a Deus como sendo El Shaddai, aquele que me põe no seu peito. Então, é o Deus que me põe no peito, é o Deus guardador, o Deus protetor. E a palavra Shaddai está com 3 letras. Shin, que é o S, Dalet, que é o D, e o Yud, que é o I do final. Shaddai. Shin, Dalet, Yud. Então, essas 3 letras formam 3 palavras. Shomer Daletot Israel, protetor das portas de Israel. Assim como o Shaddai pode ser lido como uma palavra, pode ser lido como uma sigla, o protetor das portas de Israel.
Então, Shomer Daletot Israel, Shaddai. E esse era uma das nomenclaturas que se deu a Deus no Velho Testamento, principalmente nos Salmos. Então, aparece muito isso com relação à personalidade dele. Agora, tem muitas profecias sobre os atos comuns de sua vida, que viria, que ele nasceria de uma virgem, e isso tem gerado muita controvérsia. Aí ele vai nascer de uma virgem? Porque o que acontece? A palavra virgem e mulher jovem, adolescente, mulher ainda solteira, mulher jovem e donzela ou virgem é tudo uma palavra só, porque naquela época era tudo uma coisa só. Não se entendia hoje como se entende que isso pode ser coisa distinta. Naquela época, não. Então, quando fala que ele nascerá de uma virgem, não significa uma virgem do ponto de vista físico, obrigatoriamente. Pode ser até que ela seja, não sei. Mas ali é uma mulher jovem. E todas as narrativas convergem para a leitura de que Maria teria sido uma mulher bastante jovem, de aproximadamente 16 para 17 anos, quando ficou grávida de Jesus. Uma menina com uma responsabilidade imensamente grande. E assim, essa garota, ela é tida como uma virgem, porque ela era ainda muito jovem e acaba sendo um sinônimo. Então, nas profecias também existe a parte que indica que ele nasceria de uma virgem. Nós temos também a informação de que ele seria traído, que seria vendido por 30 moedas. Essas informações estão todas contidas no Velho Testamento. Há, inclusive, uma profecia na qual dizia assim: parábolas, e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Parece uma frase sem muito propósito, porque o que tem a ver o cara vir falar em parábolas? O que tem? Só que os judeus não eram dados, tem apenas duas. Uma parábola contada pelo profeta Natã e uma outra que está contida no livro de Isaías, de um homem que plantou uma vinha e tal, até parecida com as parábolas de Jesus. Só tem essas duas. Não existe mais nenhuma outra parábola. Metáforas tem muitas, metáforas. Mas parábola não. Parábola é uma história em que as personagens... é fábula. Por isso que a fábula da raposa e as uvas, a fábula da cigarra e a formiga, porque são animais. E quando a lição moral ela é feita por seres inanimados, aí nem é parábola e nem é fábula. Chamamos de apólogo. Aí você diz assim: o sol naquele dia estava muito triste e pediu para a lua, para que a lua... Isso aí não é parábola, isso também não é fábula. Isso é apólogo. Então, você tem apólogo, fábula e parábola. O Velho Testamento não é dado a parábolas. E a profecia dizia: abrirei a minha boca em parábolas e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Outro dia até falei numa live que Jesus teria deixado 40 parábolas. E depois algumas pessoas até me escreveram querendo dizer parábolas e ditos parabólicos, tudo somado como parábola. Mas parábola mesmo com história, personagem e tudo mais, ao todo são 28. Mas eles têm uns ditos parabólicos que os estudiosos acabam juntando, como, por exemplo, ninguém deita vinho novo em odre velho. Isso não é uma parábola. Isso é um dito parabólico. Na verdade, é uma comparação. Mas aí não é uma história por completo. Então, uns consideram que sim, outros consideram que não. E no frigir dos ovos, acaba ficando como um dito parabólico e não como uma parábola. Então, aí a gente encontra, portanto, Laelda, algumas das profecias que existem sobre Jesus. Houve um tempo em que eu andei procurando sobre isso, engano, uma vez pesquisando sobre esse assunto, eu achei, não vou asseverar que sejam 39 passagens do Velho Testamento apontando profecias sobre Jesus. Algumas até se repetem, outras não, mas sobre o Messias, perdão. 69 profecias sobre o Messias. E elas se cumprem na pessoa de Jesus, quando você consegue observar a realeza dele, não como uma realeza terrena, mas como uma realeza espiritual.